Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz. Como de hábito, vamos estar salmodiando no Salmo 125. Diz assim a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém? Salmo bonito. Vamos ao nosso texto base, livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 40, aliás, capítulo 39. Gênesis 39. Nós vamos estar falando agora principalmente da vida do patriarca José. Gênesis 39, o versículo 1 diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer porque podemos te louvar e te adorar e engrandecer o teu nome e podemos aprender a tua boa palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo pela minha vida, que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra de maneira bíblica e que eu não seja um obstáculo para o ensino da tua palavra. E peço também, Senhor, pelo entendimento dos meus irmãos, que eles possam, capacitados por ti, compreender os teus altos caminhos. Senhor, ensina-nos a usar a tua palavra de maneira prática no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Só relembrando, o capítulo 37 do Gênesis termina com um plano dos irmãos de José contra José, e ele acaba sendo vendido a mercadores midianitas. Aí o que acontece? A Bíblia faz um parêntese, faz um intervalo. E na quarta-feira nós falamos sobre a importante história de Judá, irmão de José, e Tamar. Essa história de Judá e Tamar ocorreu em paralelo à história que está acontecendo aqui. Mais ou menos é como se tivesse sido contada a história de uma família, entendeu? Aquela história acontece de maneira simultânea, porém na narrativa eu tenho que contar primeiro a história de um, aí eu acabo de contar. Aí a pessoa pergunta, mas e o teu irmão, como é que tá? O meu irmão está fazendo isso, fazendo aquilo outro. Aí você conta a história de outro. Então a Bíblia faz esse parêntese, principalmente para nos mostrar, veja, o contraste entre Judá, veja, do qual veio nosso Senhor Jesus. A Bíblia nos mostra a providência de Deus agindo, entendeu? Colocando Tamar, nora de Judá, na genealogia de Jesus. Nós vimos como isso aconteceu, uma história toda complicada, cheia de idas e vindas, de morte, de juízos, uma coisa toda complicada, entendeu? Até uma exceção na Bíblia. Mas Deus, no caso de Judá, estava mostrando o seguinte, olha, Judá fez tudo errado. Mas no fim da história dele, houve arrependimento. E nos próximos capítulos de Gênesis, nós vamos ver que o caráter de Judá também foi tratado. Só que isso nós só vamos ver nos próximos capítulos.
E aqui começa de fato a história de José no Egito. José é como se fosse uma sombra que aponta para Cristo. Existem alguns personagens no Antigo Testamento que certas características na vida deles nos apontam a obra de Cristo. No caso de José, é curioso, José era pecador, todo homem é pecador. Mas a Bíblia fala da fidelidade de José, do caráter de José, da busca de santidade de José. Entendeu? A Bíblia nos fala de José como sendo enviado à frente, para ser usado como instrumento na mão de Deus para resgate do seu povo. Mas eu tenho que entender que isso é apenas uma sombra. Nada além disso. José era de carne e osso, tinha natureza pecaminosa como nós, tinha pontos positivos que a Bíblia realça, mas José tinha pontos negativos que precisavam ser tratados. O que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver o que aconteceu com José, como o que aconteceu na vida do seu pai Jacó e o que aconteceu na vida do seu avô Abraão. É uma coisa curiosa, como muitas vezes na Bíblia, nós vemos Deus, ao tratar com o ser humano, é necessário, em alguns casos, retirar ele do seio da sua família, do meio da sua família. Por exemplo, Abraão foi chamado a 1000 quilômetros de distância. E a primeira coisa que Deus faz é tirar Abraão do meio da sua família. Jacó era o queridinho da mamãe. O que Deus faz? Tira Jacó e coloca ele 20 anos junto com o seu sogro Labão, na qual Jacó teve o seu caráter tratado. José acontece a mesma coisa. Por exemplo, o próprio rei Davi, já muito novo, ele é retirado de um contexto familiar e começa a fazer parte da corte do rei Saul. Inclusive tocando harpa, existem casos citados. Então, assim, é interessante como em alguns casos, gente, isso não é uma regra. Por exemplo, Isaac, talvez foi um dos patriarcas mais capacitados. Isaac, veja, obediente em tudo, homem de oração, orou por 20 anos para sua esposa engravidar, tranquilo, numa boa, não precisou ser tirado da sua casa. Então eu tenho que entender o quê? Deus sabe como alcançar os seus objetivos. Em alguns casos, ele faz isso no seio da família, onde a pessoa está. Em outros casos, Deus retira de uma posição confortável e trata com a pessoa. José era o queridinho do papai, ele era o dedo duro dos irmãos. José era imprudente, quando ele contou seus sonhos para os irmãos, até o pai meio repreendeu, falou, pô, você está querendo dizer que eu, tua mãe e teus irmãos vão servir a você? Até o pai deu uma segurada na onda dele. Entendeu? Então José era mimado, ele sabia que ele era o filho querido, ele era o cara que tinha a túnica colorida que deu pro pai, ele era o dedo duro que levava notícias ruins dos irmãos. Aquele comportamento de família levou ao ódio dos irmãos em relação a ele. Deveria haver algo na característica de José que os irmãos nem aguentavam ouvir ele. Então nós percebemos que, embora a Bíblia nos cite exatamente o que é, haviam coisas no caráter de José que Deus precisava eliminar. Entendeu? Quem foi que levou José como escravo para o Egito? Deus. Se Deus não quisesse que José fosse escravo, José não seria escravo. Como é que se ensina hoje nas igrejas? Ah, o diabo levou. Pode até ter sido que o diabo conduziu a caravana. Foi puxando a corda do camelo. Estou fazendo uma ilustração. Mas foi sob a autorização de Deus. Tudo, absolutamente tudo, acontece
debaixo da vontade de Deus. Só que Deus usa nossas escolhas, Deus usa nossa liberdade de escolha. Lembra? Nós não temos livre-arbítrio, nosso arbítrio não é livre. Porque sempre pende para a nossa natureza pecaminosa, mas nós temos liberdade de escolha, que é bem diferente de livre-arbítrio. Liberdade de escolha eu escolho, mas eu estou debaixo da minha natureza pecaminosa. Então é que nem pipa, papagaio. Como é que chama pipa, papagaio que pina lá na Venezuela? Quadrado, papagaio. Samura. Então, como? Samura. Samura, então. Mas vamos falar que é papagaio. Quando o papagaio está penso, ele só vai para um lado. Você tem que amarrar as fitinhas do outro lado. Entendeu? É a nossa natureza pecaminosa. Nós temos escolhas, mas elas sempre pendem porque é errado. Veja. José era extremamente capacitado, mas era dedo duro dos irmãos. Os irmãos eram patriarcas, mas venderam o seu irmão e mentiram para o pai, dizendo que o menino morreu. Eles tiveram liberdade de vender ou de não vender José? Sim. Só que eles fizeram, por ausência da graça, provavelmente, eles fizeram a escolha conforme o que Deus havia decretado. Nós, sem saber, nós acabamos executando a vontade de Deus. Agora, como que um Deus todo-poderoso gerencia isso, nós não sabemos, a Bíblia não revela. Por quê? Porque é uma inteligência muito superior à nossa. Que conhece todos os fatos, passado, presente e futuro. Não tem como definir a mente de Deus, nós não temos alcance. É o tipo da verdade que se aceita pela fé. Olha, Deus administra essa bagunça toda e a vontade dele sempre se cumpre. E o ser humano é responsável porque ele tem liberdade de escolha. Ah, como eu harmonizo tudo isso? Olha, eu prefiro não tentar harmonizar, porque senão meu cérebro vai derreter. Porque nós não temos alcance de entender um ser tão poderoso como Deus. Nós temos só condição de entender que Ele organiza tudo. E você tem condição de entender que você é responsável por suas escolhas, tanto é que você escolheu vir no culto. Você veio porque você quis. Mas era a vontade de Deus. Entendeu? Então aqui eu tenho que entender o agir de Deus na vida de José. E veja que interessante. Primeiro trauma. José recebeu risco de vida, podia ter morrido na cova. Segundo trauma. Quando tiraram ele da cova, que ele meio pensou que era uma brincadeira de mau gosto, isso eu estou falando, venderam ele como escravo para uma caravana midianita. Terceiro problema, assim que ele chegou no Egito, a Bíblia não registra, mas existe registro histórico. Ele passou provavelmente por um ritual de modificação do seu corpo. Ele provavelmente teve todos os pelos do seu corpo arrancados, seu cabelo rapado, passou por uma série de processos que eram naturais de acontecer com todo escravo. Só que esse vamos chamar de ritual, apesar de não ser religioso, totalmente religioso, isso era extremamente traumático. Então, assim que ele chega no Egito, tudo aquilo, toda a sua autoimagem, toda a maneira que ele se enxergava, toda a visão dele foi colocada por terra. Existem alguns teólogos que acham que esses rituais eram tão profundos que esse é um dos motivos que, anos à frente, os irmãos de José não vão reconhecer José. Até uma boa explicação. Entendeu? Eu até o mês passado eu não sabia desses rituais. Aí um dos mestres que eu consulto falou deles, aí eu achei outro mestre falando dele, e falei, nossa, que interessante, faz sentido. Mas vocês imaginam o trauma, se chegar no lugar, as mulheres que sabem que é depilação, o cara já vem com uma cera egípcia e puxa sua sobrancelha de uma vez.
Já pensou que alegria? Rapa todo o seu cabelo. Tira todos os pelos do seu corpo. Faz uma maquiagem completamente diferente, algo que você nunca foi habituado. Entendeu? Isso aconteceu com José. Então a chegada dele no Egito é traumática, mas veja que interessante. Deus coloca ele na casa de um dos principais homens do governo do Egito. Um homem chamado Potifar. Olha que interessante. Foi traído pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos, passou por um ritual, foi vendido como escravo. Só que de repente vem uma luz, ele é colocado na casa de alguém especial. Alguém que tinha poder, alguém que tinha autoridade. Sempre, veja, a primeira coisa que eu tenho que entender, o fato de eu estar no plano de Deus não quer dizer que o plano de Deus é confortável. José estava exatamente no centro da vontade de Deus. Nossa, pastor, que bênção, é verdade, foi vendido como escravo e foi traído. Joia, né? É isso que você quer para você? Quando você busca o centro da vontade de Deus, que você imagina? É anjo voando, é nuvem no céu, céu azul, não é assim, Oscar? Todo mundo bonito, todo mundo feliz, os filhos gordinhos, salário bom. Aí Deus fala, a minha vontade para você não é essa. Eu conheço gente que quando foi salvo, a primeira coisa que aconteceu foi perder o emprego. Aí eu pergunto, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, tem poder de manter alguém no emprego? Pergunta meia tola, né? Mas só para você parar para pensar. Aquele era o plano de Deus. Como é que eu sei que era o plano de Deus? Porque tudo, absolutamente tudo, acontece segundo o controle total de Deus. Ponto final. E Deus não deve satisfação a você do que Ele faz ou que Ele não faz na sua vida. Isso é uma verdade difícil de ouvir. Porque nós queremos satisfação de Deus. Você pode até pegar, aí entra uma coisa, Senhor, não estou entendendo. Veja, caso de José, eu amo o Senhor, eu sirvo o Senhor. Eu não cometi nenhum pecado aberto contra a tua vontade. E aí o que eu recebo por seguir o Senhor é ser traído pelos meus irmãos e vendido como escravo. Isso era uma oração correta de José? Vou responder para vocês, sim. Ou vai me dizer que quando você passa por uma luta, você não pergunta para Deus, fala, Deus, não estou entendendo. Já examinei a minha vida, tenho orado a Ti, não tenho visto uma disciplina, não tenho visto nada de errado, o Senhor sabe que eu quero acertar, mas Senhor, não estou entendendo porque aconteceu isso. E quanto mais eu tenho orado, mais a coisa está ficando difícil. Aí qual que é a oração do crente? Mas Senhor, Tu és bom, Tu és o meu Pai. E mesmo eu não entendendo, eu confio em Ti. E por confiar em Ti, só vou pedir, Senhor, está difícil, está complicado, eu estou conturbado, ajuda o Teu filho, ajuda o Teu servo. Só sabe que eu sou pequeno, só sabe que eu não tenho entendimento, só sabe que eu não tenho sabedoria, e tudo isso que está acontecendo dói. Mas eu confio em Ti. Ser comigo. É uma oração fácil de fazer? Não. Mas eu tenho certeza que é uma oração que vai trazer conforto para a sua vida. É uma oração que vai acalmar. Porque você está entregando o problema na mão daquele que pode resolver. Amém? Amém. Então vamos para a nossa palavra. Versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero,
e estava na casa do seu senhor egípcio. Veja, gente. A Bíblia mostra que Deus era com José. Imagina nos padrões de hoje da igreja. Deus é contigo, varão. Beleza, vou te vender semana que vem lá para a Argentina. E você vai morar na casa da Cristina Kirchner. Ah, Senhor, não entendi nada. Deve ser para evangelizar. Entendeu? É bem isso. É o que está acontecendo aqui. O Senhor era com ele. Só que o que está no versículo anterior não se incomoda. O Senhor era com ele, foi vendido como escravo, meteram uma maquiagem nele, raparam ele careca, arrancaram todos os pelos do corpo. O Senhor era com ele. Tem certeza, pastor? É o que eu estou lendo aqui. Qualquer dúvida, quando você chegar na vida eterna, você discute com Moisés. E pergunta para o Espírito Santo, que inspirou, por que estava escrito aqui que o Senhor era com ele. Quem inspirou a Bíblia? O Espírito Santo. Tudo que está aqui é verdade. Não existe mentira na Bíblia. Ela não tem erros. Na verdade, a Bíblia tem um erro. Então é uma piada, tá? Nós, que quando estamos segurando ela e lendo. O problema da Bíblia somos nós lendo a Bíblia. Mas ela não tem erro nenhum. Amém? Vamos seguir, versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre toda a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Veja que interessante, gente, quando Deus abençoa, quando Deus é com a pessoa, aquilo começa a aparecer na vida dela. Entendeu? Da mesma maneira que eu tenho que entender que Deus traz problemas, José é escravo, José é traído, José é vendido. Enorme problema. Mas Deus é com ele, abençoava ele em tudo. Ó, que paradoxo. Não sei se tem essa palavra. Paradoxo é coisas que parecem opostas. Entendeu? Você olha assim e fala, Deus, não estou entendendo. O camarada foi vendido que nem escravo, mas o Senhor é com ele, abençoa tudo que ele faz. Abençoa num nível que ele achou graça, achou favor. E o tal do Potifar, que devia ser um homem extremamente inteligente, percebeu que onde José põe a mão, José era bem sucedido. O que Potifar faz? Entrega tudo na mão de José, mas olha que interessante. Se José fosse bobo da cabeça, Potifar ia entregar na mão dele? Se José fosse incompetente, só fizesse como nós dizemos aqui no Brasil, só aprontasse coisa errada, Potifar ia entregar? Não, a capacidade de José começa a aparecer. Deus usa através da sua graça, um dom natural que José tinha, de administrar bem. Aí o que acontece? Como José provavelmente era alguém competente, era alguém caprichoso, aquilo se evidenciou. O que o Novo Testamento fala sobre esse assunto? Tudo que fizerdes, façais como para o Senhor. Esse texto está em Colossenses, falando dos servos, para eles servirem os seus donos. Novo Testamento. Como se tivessem servido ao Senhor. Sem saber, José, quando nem existia o Novo Testamento, já fazia isso. A pergunta para nós hoje é: você serve a Deus? Ô pastor, é lógico. E no seu trabalho, você trabalha como se fizesse aquilo para Deus?
Porque a mentalidade do mundo, qual que é? Mentalidade do mundo é o seguinte: o seu patrão é um safado, seu patrão é sem vergonha, seu patrão está tirando seu sangue. Então, sempre que você puder, passa a perna no seu patrão. Porque ele é um sem vergonha safado que está ficando rico no seu lugar. Essa é a mentalidade do mundo. A Bíblia já fala exatamente o contrário. Ela não fala nem do caráter do seu patrão. Sabe o que a Bíblia fala sobre o escravo, que o proprietário dele era ímpio? A Bíblia fala que ele aí tem que trabalhar melhor ainda, para dar testemunho para o dono dele que era ímpio. Essa é a regra bíblica. Tudo que façais, façais como para o Senhor. E isso vai levar você muito longe. Ah, pastor, então eu vou ficar rico? Olha, conheço 4.237 pessoas que são competentes, não ficaram ricas. Mas elas estão acumulando tesouro no céu. E a vida delas aqui na terra caminha. E é curioso, até dos ímpios, quando eles são caprichosos nas suas tarefas, eles recebem bênção de ser caprichosos. Está cheio de ateu que é melhor funcionário que muito crente. E é chefe do crente. Por quê? Porque ele foi mais competente. Porque ele é caprichoso. Ele tem esmero. Irmãos, eu te falar uma coisa para vocês. Nesses 23 anos, o que eu já vi de pessoa que se dizia cristã, e o testemunho dela no trabalho não valia uma gota, dava nojo. Dava nojo. Comigo não ia trabalhar um dia. Entendeu? Já vi irmãos que sofriam na vida, destruíram sua vida. Gente que amava Deus. Na igreja era uma bênção, mas no trabalho era folgado. Nunca prosperou. O que eu quero que você entenda: a graça de Deus atingiu José, atingiu. Mas olha a ferramenta que Deus usou. José era competente em tudo. Aí, como tudo que José fazia provinha da sua competência, Deus abençoava aquilo, e Potifar viu. E colocou José sobre toda a responsabilidade da sua casa. Estava conversando ontem com uma pessoa, eu cheguei para ele e falei o seguinte, eu falei, olha, você toma cuidado com as coisas que você pede para Deus, porque se você está pedindo para prosperar, você prepara que Deus vai aumentar a sua carga de trabalho. Senhor, me prospera. Se prepara, vai aumentar o serviço. Agora, não tem nenhum problema se orar, Senhor, me prospera, mas por favor, que eu tenha tempo para fazer minhas coisas. Porque qual é o problema? Lógico, guardado uma pequena exceção ou outra. Mas em geral, Deus nunca vai dar trabalho que te afaste dos caminhos de Deus. Nunca. Pastor, arrumei um emprego. Só que eu não vou poder vir para a igreja. Olha, pula fora que não é de Deus. Tanto é que é o único caso em que nós, pastores, falamos algo. Mesmo assim, nós entendemos que existem casos que às vezes a pessoa não vai conseguir vir nos 2 cultos. Mas pelo menos um culto por semana ela consegue vir e consegue acompanhar o outro pela internet. Aí dá até para estudar uma exceção, porque a pessoa, entendeu? Mas em geral, estou falando como uma regra geral, Deus jamais vai dar um trabalho que te afaste dele, ao qual você não possa ter comunhão com a igreja. Amém? Amém. Deus só pode abençoar o capricho. Deus jamais vai abençoar a coisa errada. Amém? Vamos seguir. Tomar um gole aqui. Versículo 5. E aconteceu o quê?
Desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Gente, o Potifar praticamente nomeou José como mordomo dele. Ele não sabia de nada. Ele sentava na mesa para comer. Acabou. Mais nada. A coisa foi num ponto tal que a Bíblia relata que ele não sabia de nada. Só que no final da passagem a Bíblia faz uma afirmação perturbadora, que não está aqui à toa. Ela fala que além de competente, José era bonito. Era formoso de semblante. Gente, nós temos que entender uma época. Veja, não havia escova de dente. Não havia uma série de recursos. Quando esses recursos haviam, era para pessoa rica. José era o filhinho do papai. Garoto bem cuidado. Com o melhor que o clã de Jacó tinha. Boa alimentação, bom cuidado, não teve uma vida sofrida. Sua mãe, uma mulher muito bonita, a falecida Raquel. O que aconteceu? A fruta não cai muito longe do pé. José se torna um homem muito bonito. E é incrível. Tanto homens como mulheres bonitas chamam a atenção. Só que esse chamar a atenção é usado pelo diabo para aquilo que não presta. E é o que vai acontecer nas próximas linhas. Versículo 7. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Olha o que acontece aqui. É bonitão, cheirosão, ajeitadão, chamou a atenção da mulher. Entendeu? Uma mulher sem vergonha. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes, a nossa cultura, ela é muito complacente em relação ao pecado. E nós acabamos mudando o nome. Eu lembro certa vez que eu tive uma pessoa que era parente próxima, entendeu? E isso já aconteceu no caso de homem e de mulher, que a pessoa estava adulterando. E eu lembro que a gente conversando, chegou uma hora, eu cheguei assim para o senhor e falei: gente, eu só falar uma coisa para vocês. Falei para os filhos, falei para Paulo, ó, pessoa que faz isso é sem vergonha, safado. E usei até uma palavra mais pesada, que eu não vou falar aqui. Não era palavrão, mas uma palavra mais pesada. Entendeu? Nós mudamos o nome das coisas. Ah, a pessoa teve um caso. Não, é sem vergonha, safada, adulterou. Entendeu? No caso aqui é mulher, mas não muda nada, sem vergonha igual. Mulher casada, os olhos delas tinham que ser para o seu Senhor. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, um mecanismo do pecado. Veja, quem colocou o gosto pelas mulheres nos homens e quem colocou o gosto pela beleza masculina nas mulheres? Foi Deus. Entendeu? Faz parte do unir-se, os dois serem uma só carne, a atração física, a atração visual, é bênção de Deus. Nós servimos um Deus que ama o belo. Esse belo está representado em toda a natureza. Então é normal o homem achar uma mulher bonita, é normal uma mulher achar um homem bonito. Aí o que o diabo faz? Pega esse mecanismo natural, dado por Deus, e através da nossa natureza pecaminosa, nos tenta para pecar.
E esse amor ao belo normalmente vai se manifestar como? Pecados sexuais. Adultério, fornicação, relação sexual antes do casamento, entendeu? Homossexualismo, uma série de coisas. Isso é uma perversão. Por exemplo, quando nós somos salvos, tanto homens como mulheres continuam achando pessoas do sexo oposto bonitas. Porém, esse achar bonito tem que ser colocado debaixo do domínio próprio vindo do Espírito Santo e sob a proteção de algo não pecaminoso. Por exemplo, eu não coloco os meus olhos em coisas pecaminosas. Mas, por exemplo, às vezes eu estou assistindo um filme, aparece uma artista. E a artista é bonita. Às vezes você olha e fala, nossa, essa moça é bonita. Ponto final. Eu não fico tentando imaginar o que tem por baixo da blusa. Isso é pecado. Isso é adultério. O Novo Testamento fala que se você olhar para uma mulher com intenção impura, ou você olhar para um homem com intenção impura, já pecou, já adulterou. Não precisa nem deitar, já adulterou. O padrão é altíssimo. Qual que é o limite? Nossa, aquela moça é bonita. Nossa, aquele rapaz é bonito. Entendeu? Tranquilo. Parou aí. Só que aqui a gente vê o caso do diabo usando algo que Deus deu como um presente. A relação sexual dentro de um casamento é um presente de Deus para ser usufruído num leito sem mácula. É presente, entendeu? Só que guardado o parâmetro bíblico. Um homem, uma mulher, até que a morte os separe. Esse é o padrão. Entendeu? O que o mundo quer levar? O mundo quer levar você exatamente para o pecado. E perverte tudo isso. Mas a narrativa continua. Versículo 8. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? Veja, José fala o seguinte: primeiro, como eu pecaria contra o meu Senhor? Segundo, como eu pecaria contra Deus? Olha o caráter de José, se é hoje em dia. Que José falava, pô, fui traído. Fui machucado. Fui vendido. E agora, esse mulherão tá dando bola para mim e eu não vou aproveitar? Aí você fala, pastor, como é que você sabe que é mulherão? Gente, é notório na história egípcia que as mulheres dos nobres eram mulheres belíssimas, senão nem casava. Eram aquelas mulheres, dentro da história humana, as mulheres egípcias estão entre as mais bonitas da história. Os cosméticos que nós temos hoje vêm dos egípcios. Para vocês terem uma ideia, eles eram tão avançados em compostos, que até hoje a gente não sabe como fazer o líquido para as múmias. Múmia, sabe o que é múmia? É múmia mesmo, né? Entendeu? A gente não sabe o líquido que faz. De tão avançados que eles eram. Então é notório dentro dos historiadores que todas, sem exceção, as mulheres dos poderosos do egípcio eram lindas. Porque havia aquela disputa, quem tinha a mulher mais bonita. Como é hoje em dia.
Hoje em dia o cara ficou rico, a primeira coisa que ele faz é chutar a mulher ficou rica, a primeira coisa que ela faz é chutar o marido. É igual. Entendeu? Vocês concordam que José, por causa de carência emocional, podia chegar falando, nossa, capaz até de colocar Deus na jogada, falar, acho que Deus está me abençoando, me dê essa mulher aqui. Que a pessoa quando vai pecar até coloca Deus, né? Eu já vi gente que estava em adultério, a pessoa era da igreja, do chamado ministério de dança, não existe ministério de dança em culto. Em culto não existe dança. Não tem isso na Bíblia. Aí a pessoa da dança se apaixonou pelo rapaz do louvor. O que aconteceu? Tirou o homem casado da casa dele, com filho e tudo. E eu ouvi a frase da pessoa, eu estava vendendo filme lá, né? Pro cara, e a mulher dele falando, Deus uniu a gente. E eu... Vou falar o quê? Mas eu lembro que eu falei qualquer coisa assim, eu falei, só precisa ver bem, né? Quando é Deus, ele vai garantir o resultado, senão... Também não ia ficar quieto, queria deixar de comprar filme, deixava de comprar. Quem paga meu salário é Deus. Entendeu? Mas aí, como também mais velho, cabelo branco, a pessoa ouviu e respeitou. E do jeito que eu falei, também não fui tonto, né? Mas falou do meu lado isso, Deus que juntou a gente. Pessoa da igreja. José podia fazer isso. Tô na bênção. Só usufruir. Eu ainda sou escravo, mas tenho tudo, até a bela esposa do patrão. A proposta aqui é essa. Só que olha o que ela faz, versículo 11. Sucedeu num certo dia em que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. Olha o que acontece. Oportunidade para o pecado. A casa estava vazia, ele entrou na casa, a mulher sabia que não tinha ninguém, grudou nele. Igual chupa-cabra. Entendeu? Depois eu explico para os irmãos da Venezuela o que é o chupa-cabra, é uma lenda, e é um bicho que apareceu aí, grudou. Entendeu? Aí o que aconteceu? José foge. E a roupa fica na mão dela. Quer ver? Vamos lá. Versículo 12. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens da sua casa e falou-lhes, dizendo, vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo, e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Gente, entenda. Primeira coisa no comportamento de José. José não ficou argumentando quando a mulher grudou nele. Tem gente que anda muito próximo do pecado. Tem gente que tem conversas que não deveria ter no trabalho. Tem gente que tem conversas que não deveria ter na escola. Tem gente que tem conversas que não deveria ter na família. Sabe, não pecou, mas está andando. Sabe que nem fala os antigos, muita risadinha? Aqui em casa, comigo e com a Paula, é assim, não tem essa de risadinha com ela. E não tem essa de risadinha comigo, os outros. Lógico, nós somos atenciosos, somos simpáticos, conversamos. Mas você sabe o tipo de risadinha que eu estou falando?
E mulheres em especial têm faro para ver como uma mulher com má intenção se aproxima do seu marido. Mulher tem faro para isso. E homem também não é bobo. Entendeu? José aqui não ficou argumentando. Eu pergunto, naquela situação, os dois sozinhos na casa, ela uma mulher bonita, será que se ele começa a conversar, será que ele não ia cair? Por exemplo, casalzinho de namorado. Por que casalzinho de namorado cai em pecado? Simples, porque passa tempo sozinho. Sabe o que vai acontecer se passar tempo sozinho? Vai transar. Ó, pastor, está exagerando? Eu pergunto, você veio de que planeta? Porque, olha, se você ficar do lado dela, ela ficar do seu lado, achar bonito, não começar com nhenhenhé, não der faísca, alguma coisa está errado, vai para o médico. Você precisa de tratamento. Simples assim. Aí eu pergunto, isso mesmo não é verdade no escritório? Isso mesmo não é verdade no ônibus? Não podem surgir situações pecaminosas? Por exemplo, eu atendo clientes mulheres. Eu já tenho tido como regra, não falo de Bíblia. Até para cliente crente, ela vai perguntar para o marido dela. Ou para o pastor dela. As mulheres sabem que muitas vezes o envolvimento feminino passa por uma boa conversa. Nossa, que bênção, ela é pastor. Homem de Deus. Será que Deus não preparou para mim? Simples assim. O que eu faço? Eu não entro em assunto. No começo, porque eu sou falador, né? E eu gosto de falar de Bíblia. A boca fala que o coração está cheio. Aí, às vezes, eu pegava e falava. E a pessoa fica curiosa. Até que um dia Paulo falou, amor, toma cuidado. Eu falei, por quê? Porque essas coisas, as mulheres deviam perguntar para o marido delas ou para o pastor delas. Você não é pastor delas nem marido. Fecha a tua boca. Hoje eu procuro fechar a boca. Lógico, uma coisa ou outra você fala, mas muito genérico, muito geral. Normalmente, antes de um adultério físico, vem um adultério emocional. Entendeu? A coisa começa aqui primeiro. E ela começa com conversas indevidas, com situações indevidas. Veja, eu fico me perguntando aqui, é lógico que eu sei que foi Deus que fez assim. Mas será que era momento de José entrar naquela casa sabendo que a mulher estava sozinha? Você entraria sabendo? O que eu acho que aconteceu? Por vontade de Deus, nós sabemos, algo distraiu José. Porque José não era bobo. E ele se viu numa situação extremamente constrangedora. Só que aí o que ele fez foi radical com o pecado. Fugiu. Não ficou conversando com o capeta. Ó. Deu linha. Entendeu? Saiu fora. Não entro nessa. Pagou caro, porque aquele amor daquela mulher se transformou em vingança. E ela falou, esse hebreu aqui, sabe o que ela estava querendo dizer com esse hebreu? Ela jogou a culpa no marido. Ó, meu marido trouxe esse hebreu para cá. Você já conhece essa história? Lembra do Adão no Jardim do Éden? Lembra da Eva? Quando Deus perguntou para Adão, Adão, o que fizeste? O que Adão respondeu? A mulher que tu me deste me deu de comer da árvore. Aí Deus virou para a mulher, mulher que tu fizesse, a serpente que o Senhor criou. Ó, a árvore o Senhor criou, a serpente o Senhor criou e ainda colocou aqui do meu lado. Não está escrito, mas foi o que ela quis dizer. O que a mulher de Potifar faz? A mesma coisa. Sempre existe um culpado por nosso pecado.
esse escravo hebreu? Quem mandou comprar? Não é assim? É que nem em casa, quando a criança faz alguma coisa errada. Você viu que o seu filho fez? Aqui em casa já virou piada isso, né? Por exemplo, quando o Rodrigo faz algo certo, aí a gente já brinca. Ó, você viu que meu filho fez? Se ele faz qualquer coisinha um pouco errada, a gente já bagunça, já brinca. Ó, o que seu filho está fazendo. Mas isso entre nós é uma brincadeira, mas no mundo aí fora, em geral é assim. Quando o filho faz coisa certa, é meu filho. Quando o filho faz coisa errada, é seu filho. Entendeu? É o que aconteceu aqui. Mas a narrativa continua. Vamos seguir. Versículo 17. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. Ó, jogou a culpa no marido de novo. Aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo meu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme essas mesmas palavras, me fez teu servo. A sua ira se acendeu, e o senhor de José o tomou, e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ele ali na casa do cárcere. Veja que interessante. Primeiro ponto, a Bíblia fala que Potifar ficou muito irritado. Correto? Só que a Bíblia não fala irritado com quem. Se ele ficou irritado só com José, se ele ficou irritado com José e com a sua esposa, ou se ele ficou irritado só com a esposa. Existem indícios do texto, na narrativa, que nos mostram que Potifar provavelmente não caiu na história da esposa. Primeiro indício: José era um escravo. A quem pertencia a vida de José? A Potifar. Segundo indício: no Egito antigo, a tentativa de estupro era punida com morte sumária. Por que Potifar não executou José? Ele podia fazê-lo na hora, com a arma que ele carregava. Ainda ia sair na Gazeta Popular do Egito: oficial de Faraó lava sua honra de maneira maravilhosa. Na Gazeta, o dia seguinte ia sair assim. Porque ele ia ser elogiado, lavou a honra. Terceiro indício: por que José, como escravo, não foi colocado na cadeia dos escravos? Sabe aonde que José foi colocado? Foi colocado aqui no Adalto Botelho, onde foi os presos da Lava Jato. Foi colocado lá na Polícia Federal, em Santa Cândida. Olha o lugar que ele foi colocado, versículo 20. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ele foi colocado na prisão de rico. Será que Potifar acreditou em tudo que a mulher falou? Eu gosto muito dessa tese. Eu acho que o texto nos mostra que Potifar sabia do caráter dessa mulher, sabia que ela não prestava e sabia que tinha alguma coisa errada. E me parece que o coração de Potifar sabia que José era fiel. Tanto é que ele nem matou e ele nem mandou para a masmorra. Gente, era para José ser colocado na masmorra. Morrer lá em 1 ano. E ele é colocado na melhor prisão do Egito, para onde vão os ricos. Entendeu? São indícios do texto. Moisés colocou essas coisas no texto para nos mostrar o que está por trás. Eu não tenho como provar, mas tenho como conduzir vocês por esse raciocínio. E a narrativa continua no versículo 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor.
E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Novamente, a gente vê o quê? A ação de Deus. A capacidade administrativa de José funcionando. Mas principalmente o que eu tenho que ver, a maioria das pessoas, quando coisas erradas acontecem, elas ficam amarguradas e fecham-se em si mesmo. Imagina José falando, mas eu não aceito, meus irmãos me venderam, eles me traíram. Senhor, eu não aceito isso. Fui traído pela mulher do meu chefe, eu fui fiel. Não é assim que as pessoas fazem? Sabe o que o José fez? Chegou na prisão, continuou com o mesmo comportamento. Meu irmão, entenda. Aqui tem um exemplo para a vida. Você não tem como evitar que os problemas venham na sua vida. Você pode até diminuir os problemas, você pode até não criar problema. Mas sem criar problema, os problemas vão vir. Você não tem escolha disso, não tem como escapar. Mas uma escolha você tem, a maneira que você vai passar pelo problema. Ou bem ou mal. Meu conselho pastoral e bíblico. Independente do problema, faça o seu melhor. Mantenha o ânimo. Controle suas emoções. Fuja de comportamento amargo. Fuja de ficar lambendo as feridas. Já viram pessoas que faz 20 anos que estão lambendo as feridas? A pessoa está 20 anos presa naquilo. Ah, pastor, me machucaram naquela igreja. E daí? Quem criou aquela igreja foi Deus. Por que você não procurou outra? Você sabia que você também é pecador? E que o mundo não gira em volta do seu umbigo? As pessoas ficam paralisadas, em vez de se movimentar, de fazer o seu melhor. Concorda que se eu estou dentro do problema e eu acordar com ânimo, meu dia vai ser outro? Os resultados do meu dia vão ser outros. Eu vou encontrar prazer. E vou tentar fazer o meu melhor. Vou tentar fazer o que está ao meu alcance. E dentro desse ânimo, eu posso até fazer aquela oração que eu falei em momentos. Eu falei, Senhor, não estou entendendo. Gente, não é problema questionar Deus. Sabia que questionar a Deus passa pelo processo do sofrimento? Nós vimos isso lá em Lamentações. Passa, normal, Senhor, não estou entendendo. Agora, levante e faça o seu melhor. O que o mundo hoje em dia faz? Se joga em depressão. Veja, eu entendo que podem existir fatores biológicos para depressão. Não é disso que eu estou falando. Mas mesmo quando eu tenho fator biológico para depressão, em algum modo, dentro da minha existência, existe algo que eu posso tentar fazer. Ou eu pergunto, você cuida do seu filho só quando você está alegre? As mães que amamentaram aqui, hoje não vou amamentar meu filho, vai passar fome. Por quê? Porque acordei mal. Hoje não estou bem. Não vai mamar, menino. Mas, irmã, ele só tem 15 dias. Mas eu não estou de bom humor, não estou legal. É assim que faz. É que nem aquela história, você pergunta, irmão, não fui para a igreja. Aí você fala, por quê? Não estava com cabeça. Como diz o pastor Thomas Tronco, lá do Marcos Leonato, vem sem cabeça mesmo. Agora, como diz o irmão Maurício, mas espera aí, irmão, o seu filho você manda para a escola mesmo quando você não está bem? Você também vai trabalhar quando você não está bem? Então me responde uma coisa, você está querendo dizer que a escola e o seu trabalho é mais importante do que servir a Deus?
Não, pastor, não, mas você pode até dizer que não, mas as suas atitudes estão mostrando que você pensa exatamente assim. Essa é a verdade. Difícil de engolir. Quando eu deixo de vir num culto, é porque eu tive algo na minha escala de valores mais importante a fazer. Essa é a verdade. Ah, pastor, eu tive que trabalhar. Normal. Patrão convocou com uma reunião. Normal, mas concorda que foi mais importante? Senão você vinha para o culto. Não estou dizendo que é porque você quis. Mas estou dizendo que foi mais importante. Entende? Não tem essa história, não estou com cabeça. Eu pergunto, se você está com sintoma, febre, dor de estômago, desarranjo intestinal, para não ficar uma palavra feia, você vai para o médico? Lógico, se você está ruim, você vai. Entendeu? Aí eu pergunto, se você não está bem, para onde você tem que ir? Para o médico dos médicos, para a igreja. Quando nós estamos reunidos, Deus habita em meio do seu povo, quando está reunido. Existe um invisível que acontece aqui quando nos reunimos para louvar Deus e aprender a sua palavra. Não se engane. Então, para com essa história de ficar lamentando o problema, de ficar reclamando da moto que acelera. Esse tormento. Entendeu? Toca o barco. Já pensou se eu aqui na pregação fosse parar, cada vez passa uma moto acelerando? Tá no meio da frase o cara acelera. Você tem que manter o raciocínio e falar o que tinha que falar correto. Entendeu? E toca o barco. Essa é a vida. A coisa vai mudar. Dias melhores virão. Foi o que José fez. E novamente ele é abençoado por Deus. Amém? Recapitulando, eu marquei algumas coisinhas aqui. Veja, primeira coisa que nós aprendemos hoje, vou tentar ser rápido. Estar no plano de Deus nem sempre vai ser fácil. Isso não é muito ensinado por aí, não. Correto? O que eles ensinam por aí? Não, quando você está debaixo da vontade de Deus, vai tudo bem. Ah, legal, explica isso para Paulo. Explica isso para José. Explica isso para Pedro e para João. Entenderam? São inúmeros os exemplos bíblicos. O fato de você estar no plano de Deus nem sempre vai ser confortável. Não vai ser fácil. Irmão, já pilotei moto na chuva, indo vender filme cristão, o pé e a mão congelando, por causa do frio. Mas o coração queimando, porque eu tinha tido a oportunidade de levar aquela bênção naquele lugar e tinha sido bem sucedido e estava chegando vivo de volta. E já estava pensando, como é que eu vou resolver esse problema dos dedos cair no chão e dos pés cair no chão. Você tem que agradecer a Deus. Deus, obrigado porque eu tenho pé e o pé pode congelar. Mas por favor, Senhor, dá um jeito aqui, me ensina como resolver aqui a bota. É assim a vida. Que mais que nós aprendemos? Gente, sempre haverá tentações. E essas tentações sempre vão envolver pessoas que mentem descaradamente, com a maior cara lavada. Se a pessoa se roubou, não. Já viu político? Ah, você conhece fulano? Não, nunca vi. Aí aparece a foto dele no churrasco, na casa do cara. É assim. Não, é bem assim. Que mais que a gente aprende? Gente, o perigo da justiça própria. José em nenhum momento chegou para Deus e falou, Deus, eu fui fiel. Eu não quis deitar com a mulher. Como que eu fui traído dessa maneira? Isso é justiça própria. Não se aproxime de Deus baseado naquilo que você faz certo. A nossa justiça, entenda. A nossa justiça para Deus são trapos de imundícia.
Trapos de imundícia é um termo extremamente pesado do Antigo Testamento, que eram paninhos que as mulheres usavam quando elas tinham a sua regra menstrual. A Bíblia fala que esses paninhos, depois de usados, são a nossa justiça própria para Deus. Baseie-se na justiça que está em Cristo. Em Jesus Cristo, você foi declarado justo. Então, quando você se aproximar de Deus, se aproxime usando Cristo. A obra que Ele fez na sua vida. Se aproxime usando a bondade de Deus. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. Esse problema não é grande para Ti. Cuidado com a justiça própria. Você não é tão bom como parece. Eu não sou tão bom quanto pareço. Anda comigo para ver a encrenca de duas pernas que é. Entendeu? Simples assim. Que mais que a gente aprende? O negócio é o seguinte. Eu quero ler um texto para a gente encerrar. Vamos lá no último livro da Bíblia. Apocalipse 2, versículo 8. Tinha me esquecido disso aqui nas aplicações. Lá no último livro. Pode virar com vontade, que você chega lá. Apocalipse 2, versículo 8, é a carta à igreja de Esmirna, uma igreja que não tem reprimendas. Diz assim, Apocalipse 2, 8. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que Deus fala aqui? O diabo lançará alguns de vós na prisão. Eu pergunto, por que os irmãos de Esmirna foram para a prisão? Porque foi a vontade de Deus. Deus faz alguma reprimenda para eles? Não. Qual foi o crime deles, entre aspas? Eles eram fiéis, eles serviam a Deus de todo o coração, eles eram ricos, segundo a verdade da palavra. Aí Deus fala o seguinte, não temos, o diabo vai lançar na prisão alguns de vós. Vão ter tribulação de 10 dias. Nessa cidade aqui, esses irmãos, conta a tradição que eles tinham que dormir nas montanhas. E eles não tinham casa. E não tinham alimento. E eles chegavam a padecer de fraqueza. Pela falta de alimentos no inverno. Porque eles não tinham ferramentas para caçar, por causa da neve. Qual o crime deles? Ser cristão. E nós hoje vamos voltar para nossa casa, gostosinho. Provavelmente vamos tomar um café com leite bem gostoso. Se bobear, até ter uma coxinha de frango lá para você desfiar, fazer um sanduichinho, filé. E ainda vai ter oportunidade, talvez até de sentar, ver alguma coisa gostosa com a família. Passar um tempo agradável para iniciar a semana amanhã. E amanhã, quando você for iniciar a semana, não vai ter uma bomba estourada no seu portão. E seu carro não vai estar queimado por causa de uma guerra. E você vem me falar que está difícil. Amanhã você vai acordar, graças a Deus, não vai ter que levar ninguém para fazer quimioterapia no hospital. E que vai estar carequinha porque o câncer, o tratamento é tão forte que cai os cabelos.
e você tem boa saúde, está tudo bem, está tudo em ordem, você está bem vestido, tem casa, tem carro, e está servindo a Deus. Como eu costumo falar, aqui ninguém é rico. Mas em relação aos irmãos aí do mundo, nós somos milionários. Que tem gente muito pior. Você já agradeceu a Deus a sua vida de hoje? A comidinha que você teve na mesa? Gente, se foi comida melhor ou se foi comida pior, não é isso que eu estou falando. A comida. Entendeu? Outro dia eu estava lembrando. Puxa, filho, olha essas coisas, eu fico de cara comigo mesmo. Na minha vida, quando eu era torto, entendeu? Nunca, nenhum momento, pela graça de Deus, nunca passei fome. Mas nem perto, mas nem cogitou. Mesmo quando se eu chamasse a Paula de meu bem, o banco vinha para tomar, pensando que era um bem. Entendeu? Nem nessa época. Sempre tinha lá o arrozinho, o feijãozinho, o macarrãozinho, uma salada, um pedacinho de carne, mesmo que fosse uma carninha das mais baratas. De manhã cedo tinha o pãozinho, o café, até dinheiro para cigarro tinha. Quando a gente não servia a Deus. Vai reclamar do quê? Entendeu? Nós temos é que agradecer, ter um coração agradecido, sabendo que o nosso Pai, embora determine lutas, é um Deus de amor, é um Deus abençoador, é um Deus que na sua angústia, o livrarei. Na sua angústia, não é da sua angústia. Naqueles momentos em que você tem dificuldades, é os momentos que você mais se aproxima de Deus. É os momentos que você mais está sensível. Vão ser os momentos da sua vida, quando você olhar para trás, onde aconteceram as transformações mais importantes. Foi naquele momento difícil que o seu conteúdo foi mudado. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, te agradecendo, Senhor, por tudo de bom que o Senhor tem feito. Que nós tenhamos olhos para ver e tenhamos um coração agradecido por todas as dádivas que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, amém.